aqui no meu período horário certinho. Aí também, pontuais. Vamos então ficar em pé, vamos iniciar com a nossa oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então desejo a todos vocês uma ótima tarde, espero que estejam todos bem. Também quero me dirigir a quem nos acompanha, não é, pela transmissão. Como todos vocês sabem, a cada catequese com o pároco a gente faz a transmissão e a gravação fica lá no nosso canal no YouTube da Paróquia Bom Jesus de Piraporinha. Então, querendo depois revisitar, ouvir de novo esta catequese ou até recomendar a mais pessoas, é só acessar o nosso canal no YouTube, tá bom? Fico muito feliz pela perseverança de todos vocês e apenas a modo de uma recapitulação, quero recordar aquilo que nós já percorremos nestas catequeses. Estamos no Novo Testamento, aprofundando a cada encontro um livro bíblico, e com isso nós já percorremos, vejam vocês, que bonito, quanta coisa. Primeira carta de São João, o Evangelho de São João, o Evangelho de São Marcos, as cartas de São Paulo aos Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Primeira e Segunda Tessalonicenses, Primeira e Segunda Timóteo, Tito, Filemon hoje. Também o Evangelho de São Lucas e os Atos dos Apóstolos. Todo este itinerário nós já fizemos aqui nas nossas catequeses dominicais, sempre procurando ler trechos e comentar. O nosso objetivo não é fazer propriamente o que se faz numa escola, numa academia, um estudo científico. O nosso objetivo é dar algumas orientações que facilitam ler e entender o texto bíblico. Nosso grande objetivo é despertar o amor pela palavra de Deus, que nós nos habituemos a ler a Sagrada Escritura e a ler numa perspectiva orante. Isto é o mais importante. Ler em casa, ter este hábito consolidado de uma leitura continuada da Palavra de Deus. Ao mesmo tempo, nós vamos dando como que a modo de um roteiro por onde começar e por onde continuar a leitura da Bíblia. Dúvida que muitas pessoas têm. Quero ler a Bíblia. Por onde começo? Como devo fazer? E nós vimos orientando, né? Vocês se lembram? Começamos pela primeira carta de São João. Ali foi a nossa porta de entrada para a Palavra de Deus. E com isso fomos aos poucos, né, introduzindo os Evangelhos, as cartas de São Paulo. Vamos dar continuidade, não podemos parar.
A Sagrada Escritura é um tesouro a ser descoberto. E quanto mais a gente mergulha nela, mais descobrimos a beleza do nosso Deus. Então eu quero incentivá-los no início do encontro de hoje a não desanimarem, a continuarem. Reserve lá na sua casa um tempo cotidiano para a leitura da palavra. Pode ser 10, 15 minutos diários, você que vai definir, mas tenha um tempo para o seu encontro com a palavra de Deus, para ler não apenas uma leitura corrida, atropelada, apressada, mas uma leitura saboreada da palavra de Deus, sem pressa, bebendo mesmo de cada palavra que ali está, para deixar que esta palavra vá nos impregnando ou nos encharcando, como se fôssemos uma esponja seca, e a palavra é esta água que vai nos regando e nos encharcando. É uma fonte de verdade a palavra de Deus, fonte na qual nós vamos beber para saciar a nossa sede. Então eu espero que estas catequeses possam pouco a pouco ir ajudando cada um que aqui está a criar gosto pela palavra de Deus, amor por ler e orar, rezar com a palavra de Deus. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre uma pequena pérola, uma pequenina pérola, a menor de todas, que nós chamamos de Carta de São Paulo a Filémon. Mas olha, até que não precisaríamos chamar de carta, porque nem é propriamente uma carta. Para nós que já percorremos outras, embora percorremos as chamadas pequenas cartas de São Paulo, esta aqui de Filémon poderíamos chamar de um bilhete. São Paulo escreveu um bilhete dirigido, como o nome já diz, a esse personagem Filémon. Vocês sabem que algumas cartas Paulo dirige não a pessoas, mas a inteiras comunidades. É assim quando falamos carta de São Paulo aos Efésios, aos Colossenses, aos Tessalonicenses, todas essas nós percorremos. Aqueles que moram em Éfeso, aqueles que compõem a comunidade cristã de Tessalônica. Falei para vocês que todos estes lugares existem no mapa, são comunidades locais. Estamos falando de nome de cidades que existiram, que existem ainda hoje, que se localizam na chamada Ásia Menor, ampla região que Paulo percorreu incansavelmente, a pé ou por mar, para anunciar o Evangelho de Cristo. Outras cartas, São Paulo não dirige a inteiras comunidades, mas ele dirige a pessoas. Então é o caso da primeira carta de São Paulo a Timóteo, segunda São Paulo a Timóteo. Esse Timóteo, uma pessoa, companheiro de Paulo, assim como carta a Tito, assim como a de hoje, carta a Filémon. Paulo aí dirige-se a pessoas em concreto. Estas últimas que eu citei são inclusive conhecidas como cartas, quem se lembra? Bravo, parabéns. Cartas pastorais. Cartas pastorais. Por que este nome? Pastoral tem a ver com pastor, pastoreio, pastorear. Estas pessoas às quais Paulo dirige suas cartas devem a
agir como verdadeiros pastores em função de comunidades. São colaboradores de Paulo que devem dar continuidade à missão de Paulo como verdadeiros pastores. Por isso, carta pastoral, no sentido de que são instruções que Paulo dá quanto à continuidade da missão apostólica. E hoje vamos conversar um pouquinho sobre esta carta a Filemon. Quem terá sido este Filemon? Provavelmente um homem de posses, que teria vivido na cidade de Colossas, a mesma cidade onde existia uma comunidade cristã, para a qual Paulo já tinha escrito carta aos Colossenses. Ao que tudo indica, esta carta está datada, foi escrita, carta ou bilhete, como eu disse, chamemos como acharmos melhor, teria sido escrito ali, ou entre os anos 59 a 61 depois de Cristo, ou mesmo de 61 a 63 antes de Cristo. De qualquer forma, são os anos anteriores, imediatamente anteriores ao martírio de Paulo. Paulo já não é um mocinho aqui, já é um senhor com uma certa idade. Paulo está entre 50 e 60 anos de idade. E isto para aquela antiguidade é bastante. Hoje, não é? Com a qualidade de vida, a estimativa de vida dilatou-se. Mas para aquele tempo, entre 50 e 60 anos, era um senhor, né? E quando ele escreve a Filemon, ele está preso, ele está na prisão. Todos sabem, Paulo foi aprisionado, para a grande alegria dele, por causa do Evangelho, né? Prisioneiro por causa de Cristo. Pela sua prerrogativa de cidadão romano, ele podia ter uma prisão que lhe conferia certas benesses ou certos direitos, né? Então não era uma prisão de um isolamento absoluto. Ele podia receber pessoas, por exemplo. Ele podia ter acesso a material para escrever. Senão alguém poderia perguntar: mas como alguém está preso, tem possibilidade de ter acesso a material para escrever? Mas Paulo não era um preso qualquer. Ele tinha alguns pré-requisitos, alguns direitos salvaguardados pela sua condição de cidadão romano. Inclusive, ele podia apelar para ser julgado na capital do Império Romano, que é a cidade de Roma, justamente. Coisa que nem todos podiam, dependendo de onde vinham, né? Então, consideremos isso. Paulo, já um tanto cansado, né, de suas tarefas missionárias, embora falando sempre de um Paulo incansável, cheio sempre de muito vigor para a missão, mas já um senhor que está aí na iminência de ser derramado. Vamos usar uma expressão que ele mesmo utiliza: ser derramado, que significa ser sacrificado, martirizado, derramar o seu sangue por causa de Cristo. Bom, o coração desta carta, deste bilhete, é a recomendação que Paulo faz ao seu dileto amigo Filemon. Recomendação que consiste em enviar a ele Onésimo, segundo personagem importantíssimo desta carta.
Onésimo. Quem será esta figura? Onésimo era originalmente escravo de Filemon. Filemon, um homem talvez abastado de posses, que conforme era normal naquela época, tinha escravos. Era normal no Império Romano, a prática da escravidão era ampla. E Onésimo era escravo de Filemon, um escravo que fugiu do seu senhor, fugitivo, e fugiu e foi para Roma. E lá em Roma encontra Paulo, e ao encontrar Paulo é convertido a Cristo Jesus. Paulo agora o manda de volta a Filemon com recomendações que nós vamos ler juntos aqui. Que bonitas essas recomendações que mostram a sensibilidade do coração de Paulo. Ele agora é meu e teu irmão, diante daquele que é o único Senhor de todos. Peço que o receba como se recebesse a mim mesmo. Bonitas as palavras, fortes. Agora ele, convertido a Cristo, é o nosso irmão. O que teria agravado ainda mais a situação é que este Onésimo, escravo de Filemon, talvez tivesse fugido por ter cometido algum roubo, algum furto do seu senhor. E outra vez, Paulo vai demonstrar a fineza da sensibilidade do seu coração. Não exijas nada dele, não o cobres de nada. Tudo o que for necessário destituir, eu mesmo te destituirei. Bonitas as palavras, né? De tal maneira que esta carta, ou este pequeno bilhete tão denso, tão bonito, tão intenso que Paulo escreveu, diz respeito a um tema importantíssimo para a vida cristã, que é o tema da liberdade. O tema da liberdade. Fundamental para quem se torna seguidor de Cristo. Percebamos que no conjunto de suas cartas, Paulo não tece longos discursos em prol do fim da estrutura social da escravidão do seu tempo. Nós não vamos encontrar isso. Paulo dizendo: é preciso acabar a escravidão na sociedade, este tipo de discurso que olha a estrutura social. Não vamos encontrar, porque na verdade Paulo se dirige ao íntimo dos corações para chamar a mudanças, e mudanças sim, estruturais internas, sem as quais pedir estruturas sociais diferentes seria em vão, porque nada muda fora se antes não mudar dentro. E a maneira como ele se dirige ao Filemon mostra esta sua percepção, que eu diria é uma percepção cirúrgica. Ele vai diretamente ao ponto de tocar o coração de Filemon, para que toda mudança, que depois será sim estrutural, no sentido do fim da escravidão, que não combina com a vida cristã, evidentemente, comece antes dentro, no íntimo, pelo encontro com Cristo, pela conversão. Pois bem, este é o cenário, de modo geral, que a carta nos traz, mas vamos ler porque ela é tão curtinha, a gente pode ler até sem pressa, saboreando, não é? Cada expressão, cada versículo do que Paulo nos escreve. Antes ainda, devo dizer a todos vocês, não paira sobre esta carta de Paulo a Filemon
qualquer dúvida quanto à autoria. É mesmo um escrito de Paulo? Não vai a dúvida. É um escrito de Paulo. Se lembram, nós conversávamos quando tratamos de outras cartas, algumas delas ficam no ar algumas questões. Será mesmo que foi o Paulo que escreveu? Ou foi alguém do grupo dele? O que não significa que, não tendo sido diretamente a sua mão, não expresse o sentir e o pensar de Paulo. Por isso é que não, sem crise nenhuma, a gente diz, pode até não ter sido escrita por ele, mas é o seu espírito, o seu coração, o seu pensamento. É uma carta de inspiração paulina. Tudo bem? Mas não é o caso aqui. Esta não vai a dúvida. Uma carta, não é? Sobre a qual não temos dificuldades em afirmar. Foi Paulo quem escreveu. Começamos então no versículo 1. Me acompanhe aí com a sua Bíblia. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ele não está sozinho, a Filemo, nosso muito amado colaborador, a nossa irmã Ápia, não sabemos quem seja esta Ápia, certamente alguém próxima de Filemo, afinal a carta é dirigida ao Filemo, mas também a Ápia, ao nosso companheiro de armas Arquipo, também este Arquipo não sabemos, não temos elementos para afirmar, são parentes, são membros da família, do convívio de Filemo? Provavelmente, só podemos dizer isso, é bem provável que ele está se dirigindo e saudando os membros da casa. E a igreja que se reúne na tua casa. Olha, ele se dirige a uma família. Graça e paz a vós, da parte de nosso Pai e do Senhor, de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Minha gente, quero nestes primeiros versículos, 3 primeiros versículos, destacar uma coisa. Vejam que bonito a referência à saudação que Paulo dirige a uma inteira casa, a uma inteira, entendam, família. Mas isso também nos permite constatar aquilo que a gente sabe, a nossa fé cristã cresceu, se fortaleceu desde a base familiar da casa, onde os cristãos se reuniam neste tempo. Será que tinha uma grande igreja como esta aqui, construída, que nos acolhe, que é a casa de Deus e da comunidade? Não, ainda não. Construções assim só vão acontecer a partir do século IV. Aqui nós estamos no primeiro século depois de Cristo. Onde é que a igreja, me perdoe falar assim, mas onde ela funciona? Onde que ela se reúne? Nas casas. Nas casas. A família que cede a sua casa para o encontro de fé, para a celebração daquilo que é o cerne da vida cristã, para o batismo, para a fração do pão, ou seja, a Eucaristia, de tal maneira que a casa é onde tudo começa. Por isso, quando a gente fala, até hoje, precisamos fazer um trabalho sempre continuado de evangelização nas casas, de ir ao encontro de famílias, reunir as pessoas no seio familiar para a oração, para o estudo bíblico, para o encontro de fé. Isto tudo tem uma razão de ser, não é inventação de moda, está no DNA da nossa igreja desde que ela nasce.
Sigamos ali o versículo 4. Dou sempre graças ao meu Deus, lembrando-me de ti em minhas orações, porque ouço falar do teu amor e da fé que te anima em relação ao Senhor Jesus e para com todos os santos. Paulo agora elogia Filemon, exalta a sua fé e o seu amor para com o Senhor Jesus e para com os santos. Quando nós lemos ali todos os santos, de quem se trata? De quem se trata? Será que são estes que estão canonizados, colocados diante dos nossos olhos como exemplos? Não só. Os cristãos no primeiro século eram chamados de os santos. Os santos. Porque, apesar das fragilidades humanas, estão no caminho da santidade. Estão buscando a santidade de vida. Deus permita que nós também tenhamos este desejo como um motor que nos faz caminhar. Sim, temos nossas fragilidades, mas não há nada que nos impeça de buscar, de desejar, de nos esforçarmos pela perfeição da nossa vida, pela santidade, pela nossa santificação pessoal e comunitária. Todo cristão deve buscar isto. Todo cristão deve buscar isto. E não é presunção da nossa parte. Não se ache presunçoso, presunçosa por querer a santidade, que na verdade é um dom que o próprio Senhor nos dá e Ele mesmo nos chama para isso. Sede santos, como o vosso Pai que está nos céus é santo. Então, no fundo, como Paulo aqui diz, ele está elogiando Filemon por sua fé, seu amor em relação ao Senhor Jesus e em relação aos seus irmãos. Poderíamos traduzir assim, em relação aos santos, não é? Entendam, todos os irmãos que estão em busca da santidade. Possa a tua generosidade, inspirada pela fé, tornar-se eficaz pelo conhecimento de todo o bem que nos é dado realizar por Cristo. Aqui Paulo começa a apelar à generosidade de Filemon. Prestem bem atenção em cada palavra. Possa a tua generosidade, inspirada pela fé, tornar-se eficaz pelo conhecimento de todo o bem que nos é dado realizar por Cristo. Pelo conhecimento de todo o bem que nos é dado realizar por Cristo. Conhecemos o bem que podemos fazer. Seja generoso, então, em fazer. Paulo está só introduzindo, daqui a pouco ele vai chegar no ponto. Qual é a generosidade que ele pede a Filemon? Recebe de braços abertos o teu outrora escravo Onésimo. Seja generoso em conhecimento do bem que devemos fazer em Cristo Jesus, inspirados sempre pela fé. De fato, tive grande alegria e consolação por causa do teu amor, pois graças a ti, irmão, foram reconfortados os corações dos santos. Certamente este Filemon fez muito bem a muita gente. Como um membro da comunidade, como um cristão, ele deve ter feito bem a muita gente. É Paulo dizendo. E Paulo ficou sabendo. Tamanha foi a bondade, não é, de Filemon, que Paulo ficou sabendo. Olha lá o que ele diz: tive grande alegria e consolação, pois graças a ti
foram reconfortados os corações dos santos, de irmãos de fé. Abram parênteses agora neste ponto para dizer o que será que significa o nome, afinal, Filemon. É um nome que tem origem na língua. Coragem, uma chance só. Na língua. Em que língua foi escrito o Novo Testamento, as cartas? Como? Na língua grega. É isso aí, na língua grega. Filemon é um nome que tem raiz grega. O que será que significa Filemon? Só dou uma dica: palavra filia, que significa amor, amizade. Filemon tem a ver com isso. Podemos traduzir como amável. Amável. Olha que bonito. Amável. Certamente nós não estamos falando porque ele tinha escravos que se tratasse de um tirano. Nós estamos falando de alguém que já conheceu Cristo e que já é membro da comunidade de fé e que faz muito bem a muitos irmãos. Amável é o seu nome. Comecemos agora o versículo 8. O coração da nossa carta, o coração deste bilhete de São Paulo. Por isso, tendo embora toda a liberdade em Cristo de te ordenar o que convém, prefiro fazer um pedido invocando a caridade. Ei, São Paulo. São Paulo com as suas sutilezas. Ele não apela para a autoridade apostólica. Ele se reconhece apóstolo e o é, de fato, mas ele não faz uso da sua autoridade apostólica aqui. Olha o que ele diz: embora eu tenha toda a liberdade em Cristo de te ordenar o que convém, eu posso te dar uma ordem: faça isso. E digo pela autoridade que me foi dada na condição de apóstolo do Senhor. Ele sabe que ele poderia fazer isso e deixa claro para o Filemon: ó, Filemon, eu tenho autoridade na tua vida, eu posso te dar um puxão de orelha e posso te dizer: você vai fazer isso que eu vou dizer agora, mas prefiro, aí a sua sutileza, fazer pedido. Estou lhe fazendo pedido, invocando a caridade. Olha como ele vai preparando pela sua argumentação o caminho até o ponto de ele pedir: acolha de volta o Onésimo. É na qualidade de Paulo velho e agora também prisioneiro de Cristo Jesus, que venho suplicar-te em favor do meu filho Onésimo, que gerei na prisão. Aqui ele chegou no ponto. Chega de rodeios, chega de preparações, chega de exortações, já elogiou, já reconheceu. Agora vamos no ponto. Agora ele pegou o bisturi, vamos fazer a cirurgia. E ele é cirúrgico. E ele disse, na qualidade de Paulo velho, quase que ele diz assim: pela minha idade me respeite, pela minha idade, pela minha autoridade, ouça o que eu vou te dizer e cumpre com o que eu vou te sugerir. E também prisioneiro de Cristo Jesus, venho suplicar-te em favor do meu filho Onésimo. Ele não diz: venho suplicar-te em favor do teu escravo Onésimo. Não. Meu filho. Para o Filemon
eu já o adotei. Aqui, pelo amor de Deus, não é preciso muitas palavras para dizer que não se trata de uma literalidade. Não é que Paulo teve um filho de sangue, não é isso. Ele o adotou, filho que eu gerei na prisão. Aí, ó, gerou, de novo, não é uma literalidade, gerou na fé. Gerou enquanto trouxe Onésimo para Cristo, o converteu. Todo aquele que a gente leva à conversão se estabelece quase que uma relação de filiação, não é? Outrora ele te foi inútil, mas doravante será muito útil a ti, como se tornou para mim. Aqui Paulo faz um jogo de palavras. Uma pausa, abre um parênteses. O que será que significa o nome Onésimo? Já falamos o que significa Filemon. O que será que significa agora Onésimo? Todo nome, biblicamente falando, vocês já perceberam isso, tem um significado. O que significa Onésimo? Significa justamente útil. Útil. Por isso Paulo faz este jogo de palavras. Ele te foi inútil, mas agora ele te será útil a ti, como se tornou para mim útil. Aqui não vamos entender no sentido de uso utilitarista. Não é um usar o Onésimo na condição de escravo. Faça os serviços para mim, me sirva. Não é nesse sentido. Aqui, dentro desse jogo de palavras, é preciso ler as entrelinhas de Paulo. Útil como canal de Deus, como canal que confirma a missão que nós estamos realizando. Ele é fruto da nossa missão. É nesse sentido que ele nos é útil, porque ele se tornou agora um de nós. Ele é irmão nosso. Mandou de volta a ti. Ele é como se fosse meu próprio coração. É forte isso daqui, minha gente. Ele, Onésimo, é como se fosse meu próprio coração que eu estou mandando a você, filho. Eu queria segurá-lo comigo, para que, em teu nome, ele me servisse nesta prisão, que me valeu a pregação do Evangelho. Entretanto, nada quis fazer sem teu consentimento, para que tua boa ação não fosse como que forçada, mas espontânea. Ei, Paulo. Viu o que ele falou? Para mim, o Onésimo ficaria aqui do meu lado, nesta prisão que eu alcancei por causa da pregação do Evangelho. Mas eu não quero fazer nada sem o teu consentimento. Dá a impressão que Paulo diz assim: Filemon, você tem direito sobre o Onésimo, mas não para fazer dele, continuar fazendo dele um escravo. Você tem que recebê-lo aí, para que você agora estabeleça com ele, primeiro, perdão. Segundo, para que ele seja o teu irmão. Eu queria segurá-lo comigo, mas não quero fazer sem o teu consentimento, para que tua boa ação não fosse como que forçada,
mas espontânea. Vai saber, aqui sou eu e aqui cogitações. Por que não imaginar que se Onésimo foi a Filemon, perdão, fraternidade, reconciliação, e o Filemon diz: volta lá para o nosso irmão Paulo, vai lá, ampará-lo naquela prisão. Não sei que Paulo desejava isso, está explícito. Talvez ele tenha sido retirado de ti por um pouco de tempo, a fim de que o recuperasses para sempre. Olha que bonito. Paulo diz assim: a fuga dele talvez tenha sido providência. Ele fugiu de você, talvez isso tenha sido providencial, porque você foi privado dele por um tempo, para tê-lo para sempre, como um irmão. E quem abraça a fé em Cristo tem um irmão para sempre, e para sempre mesmo, porque nós estamos falando daquilo que a vida cristã dá, a vida eterna. Talvez ele tenha sido retirado de ti por um pouco de tempo, a fim de que o recuperasses para sempre, não mais como escravo, mas bem melhor do que como escravo, como irmão amado. Irmão amado. Muitíssimo para mim, muitíssimo o quê? Amado para mim. E tanto mais para ti, segundo a carne e segundo o Senhor. Abro mais um parênteses para pontuar um vocábulo que aparece muito em todo o Novo Testamento: carne. A gente tem a ideia distorcida do termo carne, quando a gente diz as coisas da carne. Eu não vou nem perguntar o que vocês imaginam. Logo o nosso pensamento já vai para a esfera da sexualidade. É ou não é? Errei? Não é? Mas não é só isso não. Engloba também. Mas a carne, falar da situação carnal é falar da situação ou da condição humana, de modo geral. Porque se carne fosse exclusivamente aquilo que comporta o afeto e a sexualidade, como é que nós vamos dizer o verbo se fez, lá em João, carne? Ele se fez homem, ele assumiu a nossa dimensão humana por inteiro. Falar da fragilidade carnal é falar de toda a fragilidade que ronda a nossa condição humana. Então aqui quando Paulo diz a Filemon, muitíssimo amado para mim, o Onésimo, e tanto mais para ti segundo a carne, quer dizer, nas coisas naturais, nas coisas humanas, nas relações. Ele é muitíssimo amado por ti, porque ele te serve. Ele trabalhava para ti, era teu escravo. Mas muitíssimo amado segundo o Senhor. Aqui está algo de novo. Você não o ama porque ele te serve, agora você o ama, muitíssimo amado nas coisas do Senhor, porque ele é não mais escravo, ele é irmão. Estão entendendo? Portanto, se me consideras teu amigo, recebe-o como se fosse a mim mesmo. Olha este versículo forte. É Paulo sendo Paulo, Paulo sendo
expressões que Paulo usa são sempre muito contundentes, muito fortes, muito profundas, sem perder o afeto. Ele é duro às vezes. Olha que isso aqui, se você for ler, pensar esta frase fora do contexto de toda a carta, a gente pode até julgá-la um pouco dura. Se me consideras teu amigo, recebe como se fosse a mim mesmo. Parece que está desafiando o Filemon. Você me considera meu amigo? Pois então receba ele como se estivesse recebendo a mim. Paulo é firme, direto e reto, mas sem perder o afeto. Paulo é um homem muito sensível ao mesmo tempo. Veja que palavras, expressões permeadas de grande sentimento. E se ele te deu algum prejuízo, ou te deve alguma coisa, põe isso na minha conta. Por isso que a gente diz, pode ser que o Onésimo fugiu de Filemon por ter roubado alguma coisa. E se isso de fato aconteceu, a penalidade para o Onésimo seria grande. Por isso, talvez, a fuga. Mas Paulo já se antecipa. Se ele te deu algum prejuízo ou deve alguma coisa, põe na minha conta. Eu, Paulo, escrevo de meu punho, eu pagarei. Olha, para não dizer que também tu és devedor de ti mesmo a mim. Eu mesmo pagarei, Filemon, mas você não esquece, você também me deve. Estão vendo como ele é direto e reto? Ele não tem medo, ele não tem meias palavras, não tem medo de ofender, não. No fundo ele fala, não quero apelar para a minha autoridade pastoral, apostólica. Mas ele, suas palavras são permeadas de extrema autoridade apostólica. Eu pago o que o Onésimo, porventura, estiver devendo a você. Mas não esquece, Filemon, você também deve. Sim, irmão, eu quisera mesmo abusar da tua bondade no Senhor. Dá este conforto ao meu coração em Cristo. Sim, eu quisera abusar da tua bondade. Dá este conforto ao meu coração. Que conforto? Recebe o Onésimo. Não como escravo. Ele agora é nosso. Ele agora é nosso no Senhor. Ele é nosso em Cristo. Ele não é nosso por contrato de escravidão. Ele é nosso no que une os cristãos para fazê-los irmãos. Eu te escrevo certo da tua obediência. Olha lá. A todo momento Paulo dá a cutucada dele. Eu sei que você vai ser obediente a mim. Eu te escrevo certo da tua obediência, e sabendo que farás ainda mais do que eu te peço. Ei, Paulo, dá nó em pingo d'água, não é? Mas vejam ao mesmo tempo como ele é contundente, com um coração gigante, para causas sempre muito justas. E a carta se encaminha para a finalização. Ao mesmo tempo, prepara-me também um alojamento, porque, graças às vossas orações, espero que vos serei restituído. Não foi. Provavelmente, Paulo não volta mais para a terra dos Colossenses, onde está Filemon. Mas ele já vai preparando, deixa no jeito aí,
um cantinho para mim, um alojamentozinho, uma hospedagem, porque se tudo der certo, eu vos serei restituído. E a gente sabe que pouco depois Paulo sofrerá, não é? A condenação do martírio. Saudações de Epáfras, meu companheiro de prisão em Cristo Jesus, de Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus colaboradores. Olha o Lucas aqui. É o Lucas do Evangelho, é o Lucas dos Atos dos Apóstolos, companheiraço de Paulo. A graça do Senhor Jesus Cristo esteja com o vosso espírito. Não é uma pérola, é uma pérola, uma página da Sagrada Escritura, a menor de todas as cartas paulinas, tão densa, tão profunda, com um tema tão comovente. Um fugitivo acolhido, convertido, restituído a Filemo, não mais como escravo, como irmão no Senhor. Recebe-o como se estivesses recebendo a mim, ao meu coração. Me dê este conforto. Eu queria te obrigar a isso, não quero, porém, mas sei que vais me obedecer. Bom, minha gente, eu acho que são páginas que nos fazem vibrar com a palavra de Deus. É isso que eu mais desejo com as nossas catequeses, que a gente, lendo, se encante. O que acontece é que a gente às vezes lê rápido demais. A gente às vezes lê às pressas. Aqui talvez esteja o problema. Encontra um tempo na tua casa, com calma, procura silenciar, põe o celular do outro lado da casa, desligado de preferência, pega a tua Bíblia. Muitos usam aplicativos no próprio celular. Não, usa a Bíblia. É tão bom manuseá-la, é tão bom folhear as páginas. Ai, dá trabalho. Olha, a sociedade da tecnologia, do conforto, já não quer mais que as pessoas nem virem páginas. É muito trabalhoso. É um livro muito grosso. Vixe, ficar virando uma página, as páginas colam um para o outro, aí tem que lamber para virar, não é? Dá muito trabalho. No aplicativo só passa o dedo assim, já vai subindo, está tudo lá. Não, minha gente, não. Usa aqui, ó, a palavra de Deus. Vai no seu cantinho, se possível, todos os dias, e pega e vai lendo um pouquinho por dia. E lendo com calma. Não importa se naquele dia você leu um versículo, não tem problema. Um versículo é um versículo, e às vezes é o versículo. Mas saboreia aquilo ali, como a gente saboreia às vezes um doce muito bom. Como a gente saboreia um alimento que a gente gosta demais. Presta atenção em cada palavra. O que será que essa palavra significa? Às vezes o rodapé nos dá todas as orientações, essas dicas mesmo. Filemo significa amável, onésimo significa útil. Se não está no rodapé, está no texto que introduz o livro. Dependendo da tradução, eu uso sempre a Bíblia de Jerusalém. Os textos que introduzem, não é, os livros bíblicos são muito explicativos, ajudam demais. E se preciso for procurar também
também um bom auxílio num site, aí pode procurar para se informar melhor, num site católico, bom, fundamentado. Você vai obter informações e vai conseguir entender. Só não entende a Bíblia os apressados, os que não têm paciência com ela. Ela requer calma, ela requer atenção, ela requer paciência, um pouquinho por vez. Não desista, ela é um tesouro, e a gente tira desse tesouro grandes e belas coisas. Antes de nós concluirmos nesses últimos minutinhos, eu quero dizer para vocês, nossas catequeses vão continuar. Eu estou convencido de que elas são muito úteis e estão fazendo bem para muita gente. Mas eu quero dizer a vocês que nesse segundo semestre de 2025, nós vamos fazer uma pequena modificação no conteúdo. Não vamos deixar de aprofundar a Bíblia, mas eu quero fazer 4 catequeses agora na sequência: agosto, setembro, outubro e novembro, sobre o catecismo da Igreja Católica. Este é um momento de fazer um enxerto. Eu estou fazendo um enxerto. Vocês vão ver que o catecismo brota da Bíblia. Então nós não estamos interrompendo a Bíblia. Estamos enxertando aqui uma conversa em 4 catequeses sobre o catecismo da Igreja Católica. E a primeira conversa nossa, a primeira catequese já sobre o catecismo, será em agosto, no dia 9 de agosto, neste mesmo horário, domingo, 4h30 da tarde, até as 5h30, tá bom? Quem tem o catecismo em casa, já vai tirando a poeira, a sopra, a folhada, para sair, a praça, né? Primado. Quem não tem, não se preocupe, a Karina vai providenciar para todo mundo. Mas eu quero dizer o seguinte: quem não tem, espera um pouquinho, porque nós vamos pedir na livraria, e pedindo em quantidade maior, a gente pode ter um desconto melhor, certo? Então é melhor, quem não tem e queira adquirir o catecismo, e eu aconselho, aguarda, a gente vai pedir. No próprio dia 9, a gente traz e coloca à disposição aqui, para você adquirir já como desconto. Nós vamos repassar para vocês pelo mesmo valor da loja, só que com desconto dado para um número maior de volumes, o que é favorável aí a quem for adquirir, tá bom? O catecismo tem 4 partes, então eu vou tratar cada uma dessas 4 partes nas próximas 4 catequeses. Lembrando, a bula de proclamação do ano jubilar, do jubileu de 2025, prevê quem estuda o catecismo e a Bíblia alcança as indulgências do ano santo. Então, no próximo encontro, na próxima catequese, eu explico melhor isso, como, participando da formação da catequese com o pároco sobre o catecismo, você também pode alcançar as indulgências do ano santo, tá bom? Depois que acabar os 4 encontros sobre o catecismo, vamos voltar aqui e vamos na sequência dos nossos livros bíblicos. Tudo bem? Sim ou não? Então vamos ficar em pé para encerrar pontuados. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rezemos com amor e confiança aquela oração que o próprio Senhor Jesus nos ensinou.
Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O Senhor esteja convosco. Pela intercessão da Virgem Maria, Mãe de Deus e Mãe da Igreja, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigado pela presença de vocês, obrigado quem nos acompanhou de casa, e vamos nos preparar para a Santa Missa.